Eu costumo dizer que eu sou igual a puta. Minha vida é melancólica, minha vida pessoal é uma desgraça, mas começa o programa, eu dou prazer, acabou o programa, eu não quero olhar na cara. É uma coisa mais ou menos assim. Sei que tu está sendo processado, perseguido, e é muito importante a gente ouvir a opinião de pessoas, formadores de opinião, né? Então tu é um grande formador de opinião, tem uma audiência na internet maior que a da Globo News, né? E crescente, é um jornalista respeitadíssimo, e eu acho que tem muito a agregar aí ao debate político nacional, né? E ó, se tu for preso, no final das contas, eu prometo que você leva cigarro. Leva cigarro na cadeia. Obrigado. Você já sabe a marca, tá tudo certo. Bom, quem sou eu? Boa pergunta, eu me faço isso todo dia. Minha primeira formação é advogado, sou professor de direito, embora não advogue mais. Aliás, hoje eu só advogo para os meus casos e para mim mesmo, que já é bastante trabalho. Quase cuspiu o vinho aqui. E a família do Clezão, que morreu na Papuda, né, pedindo a contabilização criminal do ministro Alexandre de Moraes, porque o Clezão morreu lá dentro. Não tem sido fácil, mas eu também não sou fácil, então isso tem gerado um atrito bastante custoso para a minha vida. Com 37 anos, eu decidi parar de advogar, porque é impossível advogar no Brasil hoje. Eu me formei, eu sempre trabalhei em grandes escritórios, em casos de grande relevo. Chegou um momento na história do Brasil que o processo chega em Brasília, não vou nem dizer, não falo necessariamente de STF, chegou no STJ, você já tem que contratar o escritório do filho do ministro, do sobrinho do ministro. Hoje está escancarado, porque pode esposa, pode esposo, pode mãe, pode pai. Então, chega em Brasília, você tem que fazer algum estratagema, que para mim é algo indecente. Eu falei, não dá mais para advogar. E quando o Lula também começou Começou não. Ele deu o primeiro passo para matar o STF, quando ele nomeia o Toffoli. Ele nomeia o primeiro ministro do STF sem notável saber jurídico. Uma pessoa da mais baixa casta do saber jurídico. E daí por diante as nomeações viraram políticas, é óbvio que ia dar o que dá. E como diz o professor Zé Eduardo Faria, já aposentado, professor emérito lá do Largo de São Francisco, foi um professor de Sociologia do Direito. Ele diz o seguinte, ele fala, como é que eu, que tenho todas as titulações acadêmicas, sou bem graduado, pós-graduado, mestre, doutor, livre docente, sou catedrático. Eu vou fazer uma tese de defesa e vou apresentar para uma pessoa que não tem um aprofundamento jurídico, um título acadêmico, nunca escreveu um livro na vida, julgar a minha tese. Os postos que lógica tem uma coisa dessa, eu ser julgado pela ralé jurídica. Ele não usou esses termos, mas ele usou um termo muito mais empolado, ninguém vai entender. Que lógica faz eu trabalhar para ralé julgar se eu estou certo ou errado? Então eu parei de advogar nessa toada e passei para o audiovisual, comecei a escrever fora do direito, comecei a escrever sobre filosofia, depois, ano passado, eu lancei a biografia do Lampião, que foi um estouro danado. Eu nunca achei que fosse best-seller. Ser best-seller do Brasil é uma coisa impensável. E passei para o audiovisual, comecei na Jovem Pan, aí eu me tornei jornalista, peguei o Linha de Frente que vinha depois do Pânico, das 2 às 4. Era um programa que tinha acabado de começar a TV, no canal de news, e acabava o Pânico, a audiência ia para o traço, e eu peguei aquele programa, levei, ficava à frente do Estúdio I, muito à frente da CNN, então aquilo lá não era como você está pilotando um Chevette 74 e ganhando na prova de Fórmula 1, era o máximo. Aí aconteceu o que aconteceu, saí de lá, fiquei um ano vagando como alma penada. Ou foi a treta que te tirou da Jovem Pan? Foi o do assistente do Alexandre de Moraes hoje, né, o Ayrton Vieira, que é o que inaugura as reportagens do Vaza Toga, falando olha, precisa fazer um relatório aí dessas revistas golpistas para desmonetizar, e manda o link da Oeste.
Aí o Talhaferro fala, não tem nada, só tem conteúdo jornalístico. Aí ele fala, então use a sua criatividade, kkk, 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 kkk. Né, esse senhor aí, ele foi o motivo, né, acho que virou, o pivô. Virou chacota esse negócio, piada? Não virou, porra, eu tô respondendo processo por conta dele. O povo é a piada no Brasil, é uma coisa muito triste. Aí eu saí de lá, no dia seguinte eu resolvi abrir um canal no YouTube, a live bateu acho que 320 mil pessoas ao vivo, mas depois eu fui perdendo, porque eu não sou empreendedor. Eu não gosto de empreender, eu não gosto de estar preocupado com o som, com o áudio, com a câmera, com o microfone, com a técnica, com o pessoal, com a luz, de pagar a conta. Não, eu tenho que ter minha preocupação com aquilo que eu vou falar. Então eu tenho que estudar o que eu vou falar, eu tenho que ter cuidado. Muito embora eu falo de um jeito muito popular, às vezes falo muito palavrão e falo mesmo, mas por trás da piada, do palavrão, etc., existe um estofo de fatos, de jurisprudência, de doutrina, de técnica. Então, eu prefiro só sentar, né, me maquiar, sentar e fazer o show. E conheci, não como cliente, veja bem, porque, vamos deixar bem claro, acho que não preciso nem deixar claro, mas nessa altura do campeonato ser confundido com heterossexual não é legal. Então, as que eu conheci, não como cliente, mas por vicissitudes da vida, a vida não era lá um mar de rosas, porque existe um vazio, né? Existe, pelo menos a gente é de uma geração que é muito diferente da geração atual. Então existe a questão do preconceito, de não contar o que é uma questão um pouco triste. Mas tudo isso para dizer que eu comecei no YouTube, não gosto de fazer YouTube, e aí chegou em junho, a Revista Oeste começou a expandir, né, o cardápio, porque tinha só o Oeste Sem Filtro. Hoje a gente já tem das 2 às 10 da noite de programação e a coisa está se estendendo. Aí eu comecei com Faroeste Brasileiro, o nome é do Augusto Nunes, e vai muito bem, obrigado. Se fosse um canal de TV fechada, só com os números simultâneos que a gente tem no YouTube, a gente seria a primeira audiência do segmento de news de novo. Então eu retomei, voltei, vim buscar de volta o meu público das 2 às 4. Não era o acaso, então, essa audiência, né? Era competência. Exato, quando eu saí da Jovem Pan, foi uma briga pela minha cadeira danada, né? Porque era o programa que ele tinha mesmo a média de audiência, em termos de TV, o Pânico tem muito mais, mas em termos de Ibope, era muito similar. Eu conseguia manter a audiência que eu recebia do Pânico. Ajudava, óbvio, porque vinha alta e eu mantinha alta. Sim. Então aquilo virou uma briga desgraçada. Mas não era a cadeira, é minha bunda que vale alguma coisa. E tanto que não conseguiu segurar. Pânico é metade da audiência, metade da receita da Jovem Pan. Eu diria que mais, mas acredito que sim. É metade, 50%. A gente fez uma pauta aqui, bem leve. E a gente queria começar perguntando, o Brasil está num momento, eu não me lembro de ter visto um momento tão complicado, né, da nossa democracia, tanto que se tu colocar no chat GTP lá, se o Brasil, quais são os 5 pilares de uma ditadura, colocar lá, quais são os 5 pilares de uma ditadura, são 5, presos políticos, temos? Confere. Renúncia ao Estado Democrático de Direito, temos? Confere. Falta do devido processo legal. Vamos fazer aqui, minha chama, confere. Exilados políticos. Confere. Perseguição a jornalistas e opositores políticos. Essa parte eu não sei. Dito isso, eu não sei. Dito isso, deixa eu perguntar uma coisa. Tu acha, a gente tem uma sequência de perguntas aqui, eu só queria começar assim, a Globo manipula a opinião pública? Sim ou não? Sempre, a imprensa sempre manipulou a opinião pública. O que é manipular? Manipular é você colocar à disposição aquilo que você quer. Então, toda a imprensa manipula à medida que ela faz uma escolha de linha editorial. Manipular, veja bem, não é uma palavra nem boa nem ruim, axiomaticamente falando. Mas você sempre manipula, porque você sempre tem uma escolha do que vai e do que não vai. Então um grau mínimo de manipulação sempre existe.
Por isso que as redes sociais são tão importantes. Porque ela deixa na mão do povo, para o povo se manipular da maneira que quiser. Para ele ir atrás daquilo que ele quer. Então, um veículo de imprensa, ele sempre manipula. Ponto 1. Um veículo de imprensa no Brasil manipula mais. Por quê? Em primeiro lugar, porque você tem que ter uma concessão, que é uma vergonha essa questão de concessão pública. O Estado escolhe quem vai ser o barão da imprensa. É óbvio que um telefonema, isso desde sempre. Olha, sabe a sua concessão? Eu não quero que saia isso. Ok. O Roberto Marinho, isso é um sinal muito sintomático do tempo. Uma geração atrás, a gente tinha a geração dos homens da imprensa. A gente tinha o Bloch, tinha o Roberto Marinho, que é primeiro absoluto, tinha o Silvio Santos, a gente tinha o Roberto Tivita da Veja, que eram pessoas vocacionadas da imprensa. Eles morreram, todos eles. E hoje a gente está na geração dos herdeiros. Isso é uma merda desgraçada. Por quê? Porque os vocacionados da imprensa, como Roberto Marinho, ele teve que fazer a concessão para o regime? Teve, para ter a concessão. Mas em certo momento, o Roberto Marinho ele soube ficar tão grande que ele passou a manipular os governos. E essa é a beleza que a gente sabe que existe na imprensa. Quem aqui nunca viu o Cidadão Kane? Já assistiu esse filme? Cidadão Kane. É do Orson Welles. É um filme magnífico. Ele mostra... E o Roberto Marinho, ele era o Cidadão Kane. E hoje, a Globo, ela é manipulada pelo governo. Se o Roberto Marinho tivesse vivo, ele se matava. Porque esse não era o perfil dele. A mesma coisa do SBT. O Silvio Santos sempre foi uma raposa para negócio. Carismático, o maior comunicador da história do Brasil. O cara se tornou sinônimo de domingo. Um gênio absoluto. Sempre soube levar. Mas ele nunca submeteu a televisão dele a um projeto eleitoral de uma forma escancarada, como a gente vê hoje com a Rede Globo. Hoje, então, a gente só tem os herdeiros às frentes das televisões. E o que o herdeiro quer? O herdeiro quer continuar a ganhar o dinheiro que ele sempre ganhou sem ter que trabalhar para construir. Porque ele não saberia construir, ele não tem vocação para construir. E se já não é uma democracia porque você depende de uma concessão, já não é democrático, já é manipulador, você imagina num sistema que nem o brasileiro, olha a desgraça, você tem que ter a concessão para ter a tua TV, o teu canal aberto, a tua rede de rádio, e ainda por cima, nós temos um governo, a gente tem um legislativo, a gente tem um judiciário, nas esferas federal e estadual, e também a gente tem prefeituras que fazem propaganda na televisão. Qual é a maior fonte de receita da Globo? Petrobras. O governo federal, exato. Petrobras. Quem controla a Petrobras é o governo federal. Portanto, se você não abaixar a calcinha, não tem dinheiro na mão, meu amigo. Calcinha no chão, dinheiro na mão. Dinheiro na